Fala galera, sejam bem-vindos. Estamos aí, né, preparando algumas aulas em casa para vocês. Para a galera aqui do Uni, preparei uma aula sobre sistemas, né, que é continuação do nosso conteúdo, certo? Sistemas e suas classificações. Essa aula, coincidentemente, serve para o MED, para o Tetra e para a galera do Noturno também, como são conceitos básicos da química. E vamos ver como ficou. Nós montamos um mapa mental com várias palavrinhas difíceis. E bora lá pro vídeo ver o que aconteceu. Vamos lá então, pessoal. Seguinte, eu bolei aqui pra gente, nessa aula sobre sistemas ou amostras, até peço um pouquinho de licença aos psicólogos, mas é meio como se fosse um mapa mental, para a gente sair de um sistema, algo qualquer, e chegar em coisas bem específicas, como por exemplo a holotropia. A gente vai montando e vai pausando e vai fazendo exercício, e vocês vão perceber que são muitas palavrinhas. A gente costuma falar nessa área da química que é mais uma aula de português do que de química de fato, porque são palavras que podem confundir a gente. Então a gente vai começar assim, ó. Estudo dos sistemas. Eu coloquei aqui uma amostra qualquer, e a primeira classificação que você pode ter em uma amostra é se essa amostra é homogênea ou heterogênea. Conceitos simples sobre fases, né? Por exemplo, homogênea, uma fase; heterogênea, duas ou mais fases. Uma fase, por exemplo, a fase líquida, ou a fase gasosa, ou a fase sólida. Heterogênea, a mistura das fases, sejam fases iguais ou diferentes. A nossa ideia é diferenciar primeiro o sistema como homogêneo e heterogêneo. Duas palavrinhas que nesse momento podem colocar a gente em xeque se você já quiser exemplo, e não podemos fazer isso. O mapa continua. A ideia é, antes de pegar um exemplo de homogêneo e heterogêneo, é separar homogêneo e heterogêneo em dois tipos de sistemas. Porque pode ser homogêneo um sistema com uma substância pura, ou seja, aquele sistema que só tem uma substância. Então o sistema pode ser homogêneo puro, certinho? Ou o sistema pode ser homogêneo sendo uma mistura homogênea. Isso acarreta uma classificação de uma única fase, certo? Primeira parte, então, classifiquei homogêneo, peraí, é homogêneo puro ou homogêneo mistura? Dá para ter exemplos desses dois casos de maneira muito fácil. Exemplo de substância pura homogênea. Uma única substância numa única fase. Um recipiente com água líquida exclusivamente, um balão de oxigênio só gasoso exclusivamente, ou seja, tem uma substância, uma fase, então nós temos um sistema homogêneo puro. Só que temos a segunda opção, como por exemplo a mistura água e álcool, que é homogênea, só que é mistura, certo? A mistura grosseira do ar, que é N2 mais O2, são dois gases, é homogêneo, só que é mistura. Então o mapa ele começa nessa divisão, e se a gente não fizer essa divisão dentro do homogêneo, acaba surgindo aquelas questões de verdadeiro e falso. Toda mistura homogênea é um sistema homogêneo, todo sistema homogêneo é uma mistura homogênea, e cuidado, existe essa ordem de pensamento. A mesma coisa acontece com o heterogêneo. Pode ser heterogêneo puro, mas pode ser heterogêneo mistura também. Então, por exemplo, heterogêneo puro para mim é o mais estranho, porque você tem que falar que tem uma substância e duas fases. Quando isso acontece? Nas mudanças de fase, certo? Por exemplo, a água entrando em ebulição, a fusão do ouro. Nós temos só água ou só ouro, mas nas duas fases. Então é heterogêneo, porque tem duas fases, só que só tem uma substância. É o sistema mais raro de todos, é o heterogêneo puro, porque é específico para as mudanças de fase, derreter, ebulir e etc. Certo? Há um outro sistema, que é o mais grosseiro de todos, é o sistema heterogêneo sendo mistura. Como por exemplo, água e óleo, água e areia, certo? Onde você vê as duas fases, tem mais de uma substância. Então, antes de a gente passar para a sequência, para a continuação das classificações, precisa ter essa ordem, essas quatro linhas de raciocínio. Sempre pensando em separar homogêneo e heterogêneo, e dentro do homogêneo e heterogêneo, separando lá também entre substância pura ou mistura. Com esse primeiro pedaço, não terminei. Dá pra gente chegar em alguns exercícios do nosso material, certo? O nosso material tem lá, para quem é do MED, a página 629, para quem é do Tetra, é 617. Eu vou fazer a primeira questão, aquele esqueminha, se quiser dar uma pausa, eu não vou ficar lendo o texto, dá um pause no vídeo e leia o texto com calma, e a gente já vai responder de uma vez só, certo? Por exemplo, o texto fala de uma amostra, ele deu 3 características: densidade, temperatura, ebulição e massa residual, que às vezes fica confuso de acordo com o texto, mas com as informações dá pra gente marcar rapidamente a alternativa. Primeira característica, uma característica de aulas
anteriores. Por exemplo, ele não deu um ponto de ebulição, ele deu um intervalo de ebulição. Isso já mata que o sistema é uma mistura. Então você lembra que tinha duas opções, ser mistura homogênea e ser mistura heterogênea. Só que uma coisa importante no texto, única fase. Então, se é única fase, é algo homogêneo. Se é uma mistura, porque tem intervalo de temperatura, é uma mistura homogênea. Marcamos para esse exercício. Letrinha D. Simples, questão de 2016, onde tem dois conceitos. O conceito de intervalo de ebulição, que é algo de mistura. E o segundo conceito, que é o conceito de única fase, né? Que é o conceito de homogêneo. Simples, tranquilo também. Maravilha? Dá pra gente fazer esse exercício também, que só tem uma palavrinha desse nosso mapa mental, que é a palavra mistura. Uma questão 2 da FUVEST 2015, ele cita 5 sistemas e ele quer 2 sistemas respectivamente. O primeiro sistema que ele quer é uma mistura de compostos moleculares. Primeiro pense na palavra mistura, que é 2 ou mais substâncias. Só tem mistura no sistema 5. Os outros sistemas são de substâncias puras. Até o sistema 4 pode te confundir, mas é um retículo cristalino de um composto iônico, pode ser o NaCl, mas é uma substância pura. Certo? O sistema 5, por exemplo, ele tem, para você entender quais substâncias são, a substância metano e a substância água. 2 substâncias, é molecular porque faz ligação covalente, mas não vem ao caso. E a segunda amostra, ele quer o gás nitrogênio, N2, são 2 átomos iguais ligados por uma tripla, tem que ser o sistema 1, certo? E aí nós marcamos a alternativa que está 5 e 1, respectivamente, letrinha E de elefante lá, ó, letrinha E, 5 e 1. Matamos os 2 da FUVEST. Esse é o primeiro estágio da aula. Classificação do sistema homo-hétero e dentro de homo-hétero, pura e mistura. Então temos exatamente essa linha na cabeça. Metade da aula é associado a classificações homo-hétero, beleza? Só que esse mapa mental eu acho muito legal a gente continuar por dentro desse mapa lá pela substância pura. Então a gente vai falar de cada substância agora, onde geram algumas propriedades que a gente pode juntar tudo numa única aula, num único mapa mental aí, para você entender o esqueminha e vai ficar facinho de fazer tarefa, exercícios e tudo mais. Beleza? Dentro do tema substância pura, a gente pode separar em 2 temas. A substância pura chamada de substância pura simples e a substância pura chamada de substância pura composta. É muito mais fácil explicar pelo exemplo, que a substância pura simples é quando nós temos um único elemento. E se você só tem um elemento, a gente forma substâncias de moléculas ou de átomos, e isso ela fica bem curtinha. Como, por exemplo, o gás oxigênio, o carbono, grafite, por exemplo, o gás hidrogênio, gás nitrogênio, ferro metálico, o ozônio. Ou seja, são substâncias feitas do mesmo elemento. Por isso que elas são chamadas de simples. Só de oxigênio, só de carbono, só de hidrogênio, só de nitrogênio, só de ferro, só de oxigênio de novo. E não me importa se é átomo ou molécula, é feito de um elemento só. A substância composta já não. Ela é uma substância que tem 2 ou mais elementos, como a água, o CO2, a glicose, por exemplo, tem 3 elementos. Essa diferenciação dentro do sistema homogêneo, puro, simples e composto, também é uma coisa que vai aparecer nas questões, tem uma questão bem legal daqui a pouquinho. Certo? Só que essa sequência, ela continua mais uma perninha dentro das substâncias puras simples. Especificamente para substâncias puras simples, pode acontecer um fenômeno chamado alotropia, que a gente chama dos COPs. O que são os COPs aí? Que é carbono, oxigênio, fósforo e enxofre, podem gerar 2 substâncias simples, ou até mais, diferentes, ou seja, já é simples, já é do mesmo elemento. Ainda gera mais de uma substância simples, isso é um fenômeno chamado alotropia, ou os alótropos. É mais fácil também explicar pelo exemplo. Por exemplo, o oxigênio, ele gera 2 substâncias simples, que é o gás oxigênio e o ozônio. Diferentemente, por exemplo, olha aqui no caso das substâncias simples, o H2, por exemplo. O H2, por exemplo, ele não tem H3, então ele não tem a possibilidade de ter um alótropo. Quem forma alotropia são os COPs. Até tem elemento químico que gera 3 alótropos, mas o que interessa é o significado de alotropia. Os COPs, eles conseguem gerar 2 ou até 3 substâncias diferentes com o mesmo elemento. Por isso que está dentro desse mapa homogênea, pura, simples, alotropia. Esse caminho que se faz, nossa, evita muita falha de português também, na hora de escrever alguma coisa em questão de segunda fase. Beleza? Temos mais um exercício legal, que
que é um exercício 4, um verdadeiro e falso, com 8 sistemas, e a gente vai lendo cada sistema e a gente vai tentando definir quais são as características de verdadeiro e falso. Por exemplo, na 1 ele cita duas substâncias, gás carbônico e acetona são substâncias compostas. Já vou abrir as duas moléculas para você aqui. Ó. A acetona é a propanona, né? E o gás carbônico CO2. Essas são substâncias feitas de mais de um elemento, substâncias compostas. Perfeito, verdadeiro. Vinagre, gasolina comum e ar atmosférico. Para quem não sabe, grosseiramente falando, no mínimo o vinagre tem duas substâncias. Então certeza que é uma mistura, água e o ácido acético. Tem outras coisas com certeza. A gasolina comum é uma mistura de álcool com gasolina, tem uma porcentagem correta até, também é uma mistura. E o ar atmosférico não poluído também são exemplos de mistura. O ar, por exemplo, tem no mínimo N2 e O2. Então também, verdadeiro, mistura duas ou mais substâncias. Aliás, uma curiosidade do vinagre, da gasolina e do ar atmosférico não poluído são misturas homogêneas até. Ou seja, a gente conseguiria ir até mais na classificação, mas não vem ao caso. Hidrogênio gasoso só é feito de hidrogênio, é substância pura simples, verdadeira. A única errada é a oitava. Por quê? Porque a oitava fala de água potável, que geralmente tem sais minerais e é uma grande mistura homogênea, não é H2O puro, água potável, tem que tomar muito cuidado com isso, mas é uma mistura homogênea. O erro está nas outras duas, certo? O grafite é uma substância simples, pura simples, lembra do nosso mapa mental, e a substância gás carbônico, já está ali no cantinho, é uma substância pura composta. Portanto, o erro, falar que água potável, grafite e gás carbônico são misturas homogêneas, eles podem até ser homogêneos, mas não é mistura, encaixa certinho naquele nosso mapa. Portanto, falso, somatória 7. Maravilha? Também simples, questão muito boa. E a gente vai partir para a nossa última parte aqui, que é a questão 5. Eu já projetei a questão, já aviso, tá lá, os 3 alótropos do carbono. Tem algumas alternativas que ficam passeando por outros temas, que não é a nossa intenção. Ele coloca o fulereno ou futeboleno, nota que você monta uma bola de futebol de carbono. O grafite são os hexágonos paralelos de carbono. E o diamante, os tetraedros de carbono, certo? Tudo de carbono. Óbvio, a resposta é sobre a alotropia, mas antes disso, eu vou lembrar uma coisa com vocês. Lembre que o nosso mapa mental começa assim, ó, sistema homogêneo, substância pura simples, e o carbono está nesse grupo dos COPs, ou seja, o carbono tem a grande possibilidade de fazer alótropos, como por exemplo, grafite, fulereno e diamante. Portanto, nesse nosso exercício, nós vamos marcar letrinha B de bola. Eu não sei se vocês sabem como funciona isso, você tem uma linha de raciocínio só para emendar os conteúdos, fica muito mais rápido o estudo, a gente consegue agregar ao conteúdo muitas palavras também, a gente se preocupa muito na hora de você escrever questões, né, fazer questões dissertativas, isso é importante para a gente também. Belezinha, pessoal? Grande abraço aí e bom estudo. Qualquer coisa, manda um recadinho para a gente nos comentários do vídeo, fique à vontade. Abração e até a próxima. Valeu!